Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Já, o podcast do site jamildo.com. Hoje a gente tem aqui duas pernambucanas porretas, ganhando destaque nacional. Vem falar sobre o Instituto Banco Vermelho. Andréa Rodrigues, publicitária, presidente do Instituto Banco Vermelho, e Paula Limonge, que vem a ser jornalista, coleguinha de profissão, diretora executiva do Instituto Banco Vermelho. Meninas, muito bem-vindas, belíssimas, vai enobrecer muito o nosso episódio hoje. Obrigada, Jamila. Um prazer estar aqui no Pode Já. O Instituto Banco Vermelho fica muito grato por esse espaço, porque realmente o nosso tema é urgente. Isso, para a gente é um abraço sempre, quando as portas são abertas, e nós agradecemos muito esse momento. Ainda mais um tema tão meritório, né? A gente tinha que estar discutindo todos os dias, na escola, onde for. Vocês vêm conversar conosco num momento bastante especial, não é isso que vocês estão ganhando mais um reconhecimento nacional. Como é que é isso? Para a gente, todo dia, nesses um ano e meio, quase 2 anos, tem sido dias de surpresa, né? Cada dia a gente tem visto o quanto é importante essa luta, o quanto ela é necessária, mas também, apesar de ser um tema muito sensível, a gente tem encontrado muitas portas abertas e muitas oportunidades. Então, nós estamos falando aqui em primeira mão, né? Ninguém ainda foi, a gente não falou com ninguém ainda, não distribuiu sequer convite, né, Paula? Mas nós somos a campanha oficial do Senado e da Câmara Federal, lá em Brasília, para o mês do Agosto Lilás, que Paula vai explicar o que é o Agosto Lilás, que é muito importante. Arrasou. Porque hoje nós temos essas cores por datas, hoje é o Outubro Rosa, é o Setembro Amarelo, é o Novembro Azul, então todas as pessoas já sabem o que elas significam. Agora, Agosto Lilás, ele é pouco falado, né, Paula? Isso, o Agosto Lilás, né, tornou-se uma lei federal recente e diz que instituições, governos, prefeituras façam campanhas de prevenção e divulguem o combate à violência doméstica. Então, o mês de agosto ele é todo dedicado a esse enfrentamento, né, que é a violência contra a mulher. Porque eu não sei se você sabe, Jamildo, mas o Brasil é o 5º país que mais mata a mulher no mundo, entre 196 nações. A gente perde para quem é isso? Só por A curiosidade. gente perde para El Salvador, Colômbia, Rússia e Guatemala. Uhum. E a gente tem um grande risco de cair para 4º lugar esse ano, puxado por São Paulo, que vem um número caótico. Estamos falando de quantas mil vidas? No ano passado, 1.430 mulheres notificadas. Notificado, porque nós sabemos que existe muita subnotificação ainda. Então, isso a gente está falando de números que são notificados, que podem ser bem maiores do que os apresentados. E outro dado também que é triste, né? Nós, como pernambucanos, gostamos de ostentar a grandeza, né? A maior avenida em linha reta, o maior bloco de carnaval. Mas Pernambuco hoje figura como estado número 1 em feminicídio do Nordeste. Em fevereiro desse ano, houve um aumento de 100% já, e já passam de 40 feminicídios aqui no estado de Pernambuco. É uma lástima, né? Mas a gente, com certeza, em breve vai se livrar dessa... Nossa luta. Ficar na lanterninha nessa briga aí. Tem sido a luta. Vocês são duas mulheres recifenses que perderam amigas para o feminicídio. Conta como é que decidiram agir, a parte mais importante é isso, decidiram agir. Como é que começou para a gente situar as pessoas aqui com o Banco Vermelho, que não tem nada a ver com finanças, não é? Tudo começou na transformação de um luto em luta. Eu perdi a minha melhor amiga, vítima de feminicídio. Ela foi assassinada pelo ex-marido, isso em novembro de 2018. E foi um caso muito noticiado, tanto regionalmente quanto nacionalmente. Foi o caso daquele homem que jogou um carro numa árvore para simular um acidente de trânsito. Então, a partir daí, eu comecei a mobilizar toda uma luta. Primeiro, para provar que não tinha sido um acidente. Eu não velei, não sepultei minha amiga. Eu não tive esse momento que é tão importante na vida de quando você perde alguém, de uma pessoa enlutada. Eu esperei amanhecer o dia, ela foi assassinada no domingo, e aí a gente abre aí uma informação muito importante que, pelas estatísticas, a maioria dos feminicídios acontecem no domingo à noite. Porque é justamente depois do final de semana, as pessoas, os homens bebem. Tensão também, né? Tensão, exatamente. Muitos fatos, né? Então, domingo à noite tem sido o horário e o dia da semana que acontece mais no mês de feminicídio. E minha amiga estava nessa estatística. Ela foi assassinada no domingo à noite. Então, eu esperei amanhecer o dia
e fui na delegacia com o meu celular e apresentei o meu celular para o delegado para que ele pudesse Periciar? ouvir os áudios, porque chegou um momento onde eu comecei a ver que a situação estava ficando muito estranha, ela estava ficando perigosa e ela vai escalando, né? Ela vai escalando. A violência contra a mulher, ela vai escalando. Então, essa minha amiga, ele nunca encostou um dedo nela, mas ele foi capaz de matá-la. E a violência ali escalando em outros sentidos, patrimonial, psicológico. Então, quando eu percebi que isso estava aumentando, estava ficando perigoso, eu conversava com ela, mas ela não se entendia vítima, porque ela nunca apanhou, ela nunca recebeu um tapa, ela achava que vítima era somente quem sofria violência física. Então, quando eu percebi que isso estava acontecendo, outros tipos de violência com ela e fui alertá-la, eu entendi que ela não se via nesse lugar de vítima. E chegou um momento que eu comecei a gravar minhas conversas com ela para que ela pudesse se ouvir depois. Eu falei, não, vai chegar um momento que ela vai conseguir se ouvir e ela vai entender o que a gente está conversando. E eu nunca imaginava que esses áudios iam servir para o inquérito. Úteis, né? Foram úteis para... Exatamente. Então, naquele mesmo dia, eu fui na delegacia, quer dizer, um dia depois que ela foi assassinada, levei esses áudios e eles foram muito importantes dentro do inquérito, onde o delegado, no mesmo momento, quando ele escutou o terceiro áudio, ele disse, não foi um acidente. E chamou mais 3 testemunhas, e essas 3 testemunhas apresentaram os relatos que eram todos iguais. E você, Paula, como é que se integrou, como é que você participou? Eu tenho a grata felicidade de ser amiga de Andréa, por conta da profissão. Amiga viva. Amiga, isso, de Andréa, porque ela é uma publicitária, de uma mente brilhante, é uma mulher no espectro autista, professora de História da Arte, lá em Firenze, morou lá na Itália, uma mulher brilhante. Então eu passei por muitas multinacionais e eu sempre contratei ela como publicitária. Então nós éramos colegas. E eu acompanhei esse luto dela. Quando ela perdeu Patrícia, eu estava lá, ela me ligava, e eu acompanhei toda a luta dela, né? Ela não conta aqui, mas o que ela fez foi uma verdadeira guerrilha para fazer esse julgamento acontecer e para colocar esse assassino na cadeia. Ela chegou a comprar refletores e ir para audiências de habeas corpus, quando ela sabia que possivelmente o desembargador ia dar um parecer positivo. Então, ela chamava as pessoas quando a imprensa não podia cobrir e dizia, ao vivo agora, e ligava o refletor. E eles ficavam assustados, né? Porque a imprensa, ela tem esse poder. Ela já se passou, inclusive, por Fátima Bernardes. Fátima Bernardes? Isso. Noutra vida, né? Porque galega... Ela se passou por produtora de Fátima. Tá. Ela ligou para o gabinete do desembargador, que supostamente também ia conceder um habeas corpus favorável. Deus, espero que eu não seja presa depois dessas revelações. Não, faz parte da sua luta. E aí, ela disse assim, olha, eu sou assessora do programa Encontro, e Fátima está aqui em Pernambuco, porque o namorado dela é pernambucano, né? E ela quer fazer um flash ao vivo para saber o que é que vai ser aí desse veredito, porque esse é um caso de repercussão nacional. E aí, habeas corpus negado. E assim ela ia usando dessa mente que ela tem aí, que é diferente da nossa, para conseguir tocar esses 4 anos e meio até o julgamento acontecer. É uma luta, 4 anos e meio. 4 anos e meio de luta, e em meio a isso, todas as outras questões práticas também, né? Quanto realizar bazar para poder pagar custas de advogado, realizar ações, porque eu lembro muito daquele caso que teve a Globo de Tim Lopes, por exemplo, quando a Globo fez um compromisso público de que não existiria um dia que não se falaria de Tim Lopes em algum dos veículos do grupo. Então eu falei, não vai ter um dia que eu não fale de Patrícia, nós vamos falar de Patrícia todos os dias, até chegar o dia do julgamento. Então existia no meio disso bazares, reuniões, workshops, através da internet também, enfim, uma série de ações para que ela não virasse número, porque eu sei que ela faria tudo isso por mim. Então, isso a gente teve realmente essa mobilização que a Paula falou, né? Você que é jornalista sabe como o poder público, como desembargador, eles não gostam muito realmente dessa questão de imprensa muito em cima. Então, em saber disso, a gente fez essas ações. O meu abraço imenso ao Dr. Ricardo Paes, que hoje é um grande apoiador do Instituto, é o presidente do TJ, ele é um dos nossos padrinhos, nós costumamos falar.
e contamos essas histórias e às vezes a gente ri junto, né, sobre tudo isso que aconteceu. Mas é como o Paula bem falou, né, apesar da nossa luta ser uma luta muito sensível e intensa, existem esses momentos também que hoje a gente ri assim, meu Deus, como é que eu consegui fazer isso? Como é que eu fui capaz? Mas que realmente a gente vê o quanto foi necessário. Olha, essas ideias chegam assim por iluminação, né? Não são suas, na verdade, chegam com uma orientação. Isso, sopros, a gente costuma É. dizer que são sopros. São sopros. E aí, É. no julgamento, a Andrea sai de lá e vai para a Espanha. Depois desses 4 anos e meio, ela disse, vou tirar uma folga, vou aqui Respirar. respirar. O marido dela é espanhol. E aí, ele chegou primeiro lá. Inclusive, ele também, viu? Quando ele estava lá, no meio do julgamento, eu falava, você não é da Espanha, você não é meu marido, você é do El País de Madrid. E você está cobrindo esta matéria aqui para o El País de Madrid, que nós sabemos que a Espanha é muito aguerrida com essa questão Total. feminismo, com essa questão de direitos das mulheres. Então, eu falei que o El País de Madrid estava cobrindo. Então, ele também se passou por jornalista, né? Isso. E aí, ela vai para a Espanha e Tomás liga para ela e diz, Andrea, eu achei o ícone que você estava procurando. Porque quando ela saiu do julgamento, ela disse, eu não chorei, eu não tive tempo nem de chorar. E eu quero usar essa minha luta toda para fazer uma homenagem à minha amiga. E aí, ela chega na Espanha, vai numa praça e encontra vários bancos de cores neutras e um vermelho, que trazia uma frase. Este banco é em memória de todas aquelas que foram mortas por quem deveriam amá-las. E ela disse que passou 2 horas sentando nesse banco e levantou diferente. E pensou, vamos sentar e refletir, levantar e agir. Agora a gente vai agir. E ela me liga, faz uma chamada de vídeo para mim e diz, Paulinha, eu vou fazer uma homenagem para Patrícia. Tu topa me ajudar? Porque, infelizmente, eu tinha perdido uma colega de escola há 2 anos por feminicídio. Um caso diferente do caso de Patrícia, que era uma mulher na casa dos 40 e poucos, divorciada com 2 filhos. Eu perdi uma colega de 35 anos de um namoro de 8 meses. E foi muito chocante para toda a minha turma. Estudei com Renata da alfabetização ao 3º ano. Não era minha melhor amiga como Patrícia era, mas era uma querida que chocou, né, a nossa turma toda. E ela disse, eu vou levar essa ideia para o Brasil. Eu descobri até que surgiu na Itália, mas lá é um projeto bem social, onde as pessoas vão, pintam, escrevem números de ajuda, né, André? Frases. Isso. E a luta lá é diferente, porque o feminicídio lá é muito pequeno. Existe muita agressão, existe muita luta por salário, por igualdade. Mas não são mas não os se números compara do Brasil. ao Brasil. E aí eu disse, tá, vamos lá, vou fazer essa homenagem junto contigo. E aí a Precisar gente... de franquia, não? Simplesmente montou. Não, Não. porque é uma licença poética, né? Uma inspiração. E a gente começou a fazer e disse, vamos falar com os empresários. Porque a nossa ideia é colocar 21 bancos. Porque isso estava no tempo dos 21 dias de ativismo, que é uma data da ONU, que acontece anualmente no mundo inteiro. Vamos espalhar 21 bancos vermelhos com frases e canais de ajuda aqui pelo Recife. E aí vamos falar com fulano que é dono de universidade, com fulano que é dono de padaria, com fulano que é dono de farmácia. E aí juntamos lá um dinheirinho e já tínhamos mais ou menos como botar esse bloco na rua, né? Botar o banco na rua, como eu digo. Só que a gente pensou, poxa, isso não pode ficar só no lugar privado. Isso tem que ir para o morro, isso tem que ir para a praça, isso tem que ir para o shopping. A gente procurou a Prefeitura do Recife. E aí fomos acolhidas pela Secretaria da Mulher, que ficou encantada com a ideia e disse, vamos fazer essa campanha junto com vocês. Aí a gente, ok. E aí começamos a espalhar os bancos, né, para fazer aquele lançamento. E tivemos uma ideia, como bom pernambucano também, que acha que tudo é maior, melhor, os dois ao mesmo tempo. Fazer o maior banco. A gente pensou em fazer um banco gigante. E aí a Andrea disse, mas Paula, como assim um banco gigante? Aí a gente falou, para uma luta gigante, um banco gigante. Porque se a gente perde uma mulher a cada 6 horas, se a cada 6 minutos uma menina ou mulher sofre violência sexual, e a cada 2 segundos uma mulher sofre agressão, é um colapso. É uma epidemia que a gente vive, né? E a gente tem que fazer alguma coisa. Então, vamos chamar atenção. Vamos pintar um banco de vermelho. Por que vermelho? Porque vermelho é a cor do sangue derramado por essas mulheres e é também um sinal de pare. Aí eu falei, poxa, eu tenho um amigo publicitário que trabalhou comigo, ele vai me ajudar, ele vai fazer esse banco. E assim conseguimos. E agora, como é que a gente coloca no Marco Zero? Ah, não pode, não, porque o Marco Zero é tombado. E o IFAM, né? E não pode. Aí André lembrou, mas Paulinha, um dia desse tinha um Sansão, que estavam lançando o filme da Mônica, em cima do letreiro do Recife. Eu disse, se o Coelho Sansão, né? foi pro Marco Zero, o nosso banco gigante vai também. Também vai.
e colocamos o banco gigante lá. Até porque tinha o apoio da prefeitura, podia flexibilizar, Isso. né? E aí fizemos um show com cantoras, amigas que foram de forma gratuita, né? Nena Queiroga, uma grande amiga, Joana Flor. Fizemos uma feira de empreendedorismo feminino. Foi um dia lindo, né? Isso foi no 25 de novembro, que é o Dia Mundial do Combate à Luta. E aí, nesse dia, a gente passa no Jornal Hoje, na Globo News, na CBN, na revista Caras, na Uma capa dos super jornais. matéria com César Tralli, César Tralli imensa. deu 4 minutos. E aí a nossa vida vira um caos. E a gente começa a receber ligação do Brasil inteiro. Que massa. Porque o Brasil está em colapso. Então, quando as pessoas viram uma ativação que chamou a atenção do público, falaram, eu preciso falar sobre isso na minha cidade. E aí começaram a ligar pra gente. Qual é a instituição? Qual é a ONG? Como é que contrata o instituto? Isso tinha tudo já legalizado? A gente Tiveram não tinha que correr atrás? nada. Teve que Isso foi correr uma atrás. homenagem. A gente fez um ato de protesto e de homenagem. Tava criando um marco e nem sabia, né? Nem sabia, Não. Era né? o marco zero. No Marco Exatamente. Zero. E aí começou, não foi, André, o telefone a tocar enlouquecidamente. O Brasil todo. O Brasil todo. E a gente tinha feito um Instagram, @Banco Vermelho, pra gente, inclusive, divulgar, porque era uma homenagem que a gente queria que ficasse eternizado. Uhum. Em um mês, a gente abre um CNPJ. Hoje, estamos aqui, 1 ano e meio depois. Largamos a nossa vida profissional, E se dedicam. nos dedicamos inteiramente ao Instituto, que já está em metade do Brasil, virou uma lei federal, que torna o Banco Vermelho uma política pública. Temos um Banco Vermelho no Senado e temos também um assento vermelho no Tribunal de Justiça do Júri Popular, que mais julga feminicídio. Então, assim, E temos um acordo de cooperação técnica com o Ministério das Mulheres. Inclusive, essa marca Feminicídio Zero, que está aqui no cartaz, né? Ela é uma Vou marca... mostrar. Aqui. essa daqui. A marca Feminicídio Zero, ela é uma marca que foi criada pelo nosso instituto e foi cedida via acordo de cooperação técnica para o Ministério das Mulheres e hoje está sendo usada de forma nacional e é o mote também do Ministério e que foi criado pelo Instituto justamente para a gente entender que isso não era uma utopia nem uma ilusão, mas um compromisso. Tudo que é zero é um compromisso. Não teve fome zero? Uhum. Então, acabou a fome no Brasil? Não, mas é um compromisso de que eu não posso admitir uma mulher passando fome. Tá mitigando, né? Tá mitigando, pelo menos. Exatamente, exatamente. Então, assim, qual é a tolerância de bebida e direção? É zero. Porque esse é um compromisso, zero é um compromisso. Então, precisávamos também desse zero para o feminicídio. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Minha mente é meio caótica, fica assim, feito um disco arranhado. Você falou de dia. Eu me lembrei que no Jornal do Comércio, eu trabalhei lá há 33 anos. Lá atrás virou piada, porque divulgaram uma pesquisa dizendo que as mulheres apanhavam, não era nem tão grave assim a questão das mortes, mas apanhavam quarta e domingo. Aí você falou agora do domingo, faz todo sentido. Quarta deve ser assim, o cara perdeu no futebol. É jogo de futebol. Pois é, perdeu no futebol, te conta na mulher. É. Como se fosse E tem possível. estatística, Mas Jamildo. existe estatística e também existe uma lei que está tramitando, que já está em fase de aprovação, mas que fala diretamente de futebol, que também é uma das coisas que a gente vai falar, que é por isso que a gente está indo nos campos de futebol também. Uhum. Mais de 27% dia de jogo, quando o time perde, é por isso que a gente costuma dizer que a maior torcedora pelo time do marido é a mulher. Porque no dia que o time perde, a denúncia aumenta em mais de 27%. Então, isso é uma estatística. Então, existe uma lei agora que está tramitando para que em todos os jogos de futebol tenham palavras que falem sobre prevenção. Anúncios, né? Né? Enquanto ele está ali narrando o jogo, ele também vai falando algumas coisas que são referentes à prevenção. Importante. O que é muito importante e necessário, já que existem esses números. No caso da minha senhora, ela é muito feliz, porque se tem uma coisa que me afasta do universo masculino, é o futebol. Não é que eu não gosto do futebol, eu gosto do futebol bem jogado. Então, seleção, quando tínhamos seleção, né? E eu também gosto de basquete. E tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Lá você não tem essa sofreguidão pelo time. Você chega a ver um garoto com a camisa do Lakers, outro com a camisa do Nova York, e eles estão sentados juntos e vão assistir o jogo, porque bem, né? é uma diversão, não é a vida. Quando você bota o futebol como se fosse a razão da sua vida, então você perde isso, tem que agredir alguém, quer dizer, não deveria, né? Na verdade, tinha que ter também nas escolas as pessoas aprenderem a administrar as emoções, já que não tem dinheiro para fazer terapia, né? Podia ter isso também.
ajudaria muito, né? Sim, até porque a violência, entre as violências que mais foi identificado como as que cresceram, a violência psicológica é uma das maiores. Então, esse fator psicológico é muito forte e deveria ser tratado desde a base. Não é? Nós acreditamos. O escopo de vocês é bastante amplo, eu anotei aqui. Promoção da prevenção, conscientização por meio de ações, palestras, tecnologia, educação, intervenções urbanas. Está aqui o banco, projeto de lei. E como é que é na prática, no dia a dia? Vocês, vou antecipar aqui a parte da adesão. Como é que vocês fazem para os prefeitos, os governadores, as ONGs que podem ser parceiras? Como é que funciona isso? Até porque a gente convida os prefeitos que acompanham o site, que acompanham o blog, que acompanham o podcast, né? Se não tem ainda, é uma atitude bastante meritória, precisa combater, precisa ter na sua cidade. Faça essa convocação. Então, o Instituto Banco Vermelho, ele é suprapartidário e é sem fins lucrativos. Para fazer a adesão, para levar o projeto do Banco Vermelho, que não é só um banco, o banco é o ícone, que ele vai ficar na sua praça, na sua cidade, ele vai se tornar um marco, tanto de luta e defesa pela mulher, como também um lugar que vira um ponto turístico. O banco Mas, gigante, né? isso, o Banco Gigante. Mas, para além do Banco Gigante, o município, ele recebe todo um guia de políticas públicas, com oficinas para a escola, que a gente chama o Banquinho Vermelho vai à escola, onde a criança monta o banquinho de palito de picolé, cola o Lic 180 e entrega para a mãe dela. Sério? A gente tem os namoros abusivos também. Temos a cartilha Maria da Penha em trap, porque o jovem hoje não escuta mais rap. A gente que escutava rap, Sério? eles escutam trap. Então, temos os 5 tipos de violência da Maria da Penha na linguagem deles. Temos manuais, cartilhas, masculinidade sem machismo, como sair de uma relação abusiva, o que fazer na frente do banco. Então, às vezes o município ele é bem pequeno e não tem uma secretaria da mulher. Ele tem uma coordenação da mulher que fica dentro de outra pasta. Aí dá para fazer. E Quer aí dizer, a gente querendo entrega, faz, né? a gente entrega um pacote de política pública, né? O banco fica lá como ícone e a gente entrega todo o arsenal disponível para que esse município implante esse projeto na sua cidade. E aí, de que forma a gente pode ser contratado, né? Nós somos, falar até uma palavra difícil, inexigibilidade. E também temos termos de referência, temos todos os documentos necessários, todas as licenças. Então, podemos fazer uma contratação por INEX, que a gente chama, uma contratação privada de uma empresa privada, ou até uma verba se o município tiver de comunicação. De repente, um condomínio. Um condomínio. Quer passar um recado para... Isso. Uma escola, um condomínio. E também via emenda parlamentar, quando algum deputado destina para aquela prefeitura um recurso e a prefeitura executa com a rúbrica para a ação do Banco Vermelho. Então, a gente consegue trabalhar de várias formas. Nessa ação com as prefeituras, e vocês, daqui a pouco a gente fala de Brasil, tem alguma história curiosa de como é que foi difícil implantar? Inclusive, você precisa, de repente, conhecer a realidade ali daquela prefeitura, daquela municipalidade. Como é que faz para ter esse match? Eu acho que tem 2 histórias interessantes. Eu vou contar aqui a de Vitória de Santo Antão, e André, acho legal contar de Cuiabá. E por que a gente virou cidadã cuiabana, né? Quem foi a pessoa que abraçou a gente lá em Cuiabá. Então, o prefeito de Vitória de Santo Antão, ele é muito estudioso, né? A gente esteve com ele lá e ele fala super bem, é muito orgulhoso da cidade, contou a história. E ele teve uma ideia, que foi que partiu dele, inclusive, né? Que foi homenagear a Mirela Senna, que era uma vítima de feminicídio nascida em Vitória de Santo Antão. Foi um caso bem brutal aqui. E a lei estadual dá o nome de Mirela, inclusive. A lei de Pernambuco de combate ao feminicídio. E ele falou, eu vou colocar um artista para pintar a caricatura de Mirela nesse banco. E aí, esse é o único banco vermelho do Brasil, entre 50, né, Andréa? Que tem a caricatura. Que é dedicado a Mirela. E assim, foi um abraço naquela família, todo mundo da cidade ficou muito abalado com o falecimento dela. Vocês têm a foto aí? Não. De repente a gente depois coloca lá no... Eu vou te passar a foto, você vai colocar aqui. Alô, edição, coloca a foto. Então, é um banco muito simbólico para a gente. Ele foi inaugurado no 8 de março do ano passado, não foi, Andréa? Isso. A família da Mirela estava lá. E aí, traz até uma imagem de como a gente queria ver Mirela, que era sorrindo. Né? Como a gente quer lembrar dela. Mas para marcar também que isso não pode acontecer, né? E como é que ela foi lá em Cuiabá?
Bom, nós temos esses dados que nós trouxemos aqui no início, de que o Brasil é o quinto país que mais mata a mulher. Então, vem logo a pergunta, qual é o primeiro estado no Brasil? Brasil número 1, né? O primeiro estado que mais mata a mulher. Então, nós temos 2 estados aqui que figuram como os primeiros e é a cada 100 mil habitantes a conta que é feita. Então, é Mato Grosso e Tocantins. Então, o que é que existe em comum entre esses 2 estados? O agro. Então, o homem ele tem a arma, ele tem um posse da terra, ele tem um posse do gado e Se ele tem um acha posse dono da da mulher. vida também da mulher. Exatamente. Então, lá nós temos Mato Grosso como primeiro lugar. E nós fomos procurados pela primeira-dama. E vale aí o adendo que as primeiras damas, elas se envolvem muito. É muito importante isso, assim, avisar, informar isso Olha aí, para... dona Olha Janja. aqui para a Olha câmera. aí, dona Atenção, Janja. primeiras damas que estão aqui nos assistindo, que a gente espera que faça um trabalho social, né, ao lado do seu marido, que está lá gerindo a cidade, que olhe para as causas e as chagas do seu município, né, Andréa? Exatamente. Nós recebemos muito esse abraço das primeiras damas. E foi o que aconteceu lá em Cuiabá. A primeira dama entrou em contato conosco e disse, olha, eu quero estar lá, quero que a cidade amanheça com 10 bancos gigantes instalados na De cidade. surpresa, assim. De Sem nem surpresa. avisar que... Sem avisar, não vamos avisar, eu quero que acorde com 10 bancos instalados. E foi uma força-tarefa. Gera um bochicho. O que é isso? Exatamente. E os caminhões na rua circulando, né, pela cidade, e todo mundo, que é isso? O Que que banco é é isso? esse? Os bancos sendo instalados com o totem do lado explicando o porquê daquele banco. Uhum. Então, assim, pra gente foi muito simbólico acordar, a cidade acordou no outro dia com 10 bancos gigantes instalados. Virou parâmetro? E virou, não, foi muito importante, a população, né, percebeu isso. Nós ganhamos o título de cidadãs cuiabanas, né, que também nos orgulhou muito. E foi um trabalho onde Mato Grosso, por exemplo, a maioria das emendas que a gente está executando agora esse ano Vem de lá? vem no Mato Grosso. Que massa. Exatamente, por esse exemplo de Cuiabá. Aí eu vou antecipar aqui que eu ia perguntar sobre os prefeitos, sobre os vereadores, os nossos deputados. Não chegam junto? Veja, a gente tem uma agenda em Brasília bem constante, né? A gente vai muito. Então, a gente tem relacionamento tanto com deputados pernambucanos como deputados do Brasil inteiro. E, infelizmente, a gente não tem recebido muito abraço de deputados federais. Zero? A gente tem apoios de senadores, né, Andréa? Exatamente, A temos gente tem recebido muito muito apoio do de senador, Senado. principalmente da bancada feminina e de homens que são sensíveis, senadores que realmente abraçam a causa e entendem a urgência dela. Uhum. Mas na esfera federal, a gente não conseguiu contar com esse apoio para estar realizando esse projeto. O apoio que a gente fala é do apoio prático mesmo, como destinar a emenda para que aquela cidade possa ganhar um banco gigante. Tem um custo mínimo ou depende da ação que for feita? Depende da ação, mas existe um custo sim que é por termo de referência, que é realizado em todo o Brasil, é o mesmo valor, porque a gente precisa comprovar isso legalmente, né, dentro dos trâmites de cada estado, por termos de referência. Então, existe um valor. Muito bom. Deixa eu contar aqui a vocês uma história que o conservadorismo está em tudo que é lugar, às vezes atrapalha onde você menos espera. Eu jogo basquete, eu amo basquete, basquete é minha vida, mas não me impede de dizer que é realmente um ambiente muito conservador. Vocês terem ideia, eu fui o primeiro, né, presidente da Associação dos Atletas de Basquetebol Veteranos, a conseguir fazer a minha sucessora. Foi uma mulher. Indiquei, trabalhei lá. Eu só precisava dividir metade dos homens, consegui, elegeu. Mas a moça não conseguiu ficar um ano à frente, porque já na campanha diziam que lugar de mulher é na cozinha, é no fogão. Ela acabou entregando. Você veja como é triste ainda você ver o machismo atrapalhando coisas simples, né? Nós contamos, como Paulo falou, lá em Brasília, nós contamos com portas abertas. E tanto no Senado quanto na Câmara, a gente tem um apoio, tem um reconhecimento, tem admiração. E só fazendo justiça, né? Uma das emendas que foram executadas e estão sendo executadas em Mato Grosso é de um deputado homem. Então, Mas também tem uma história por trás, né, André? Conta o que aconteceu com ele. Ele perdeu a filha por feminicídio. Então, ele se sensibilizou Sentiu com a na pele, causa, né? sentiu na pele e executou uma emenda para a cidade, que era a cidade natal deles. Pode dizer o nome? Diga Sim, o nome é o para deputado Catani. homenageá-lo. Exatamente.
Primavera do Leste, né? Primavera do Leste vai estar instalando 7 bancos na cidade, 7 bancos gigantes. Aí tá em curso ainda, eu pensei que já estava pronto. Não, porque ele vai fazer agora no Agosto Lilás, que é o mês que a maioria das cidades estão instalando. Legal. As Mas novas cidades que estão É entrando. importante dizer também que a gente consegue um alcance muito grande, né? Mesmo não tendo recebido um apoio assim mais prático, como a gente falou dos deputados federais, a gente tem um acesso muito bom, porque também a gente costuma dizer, né, André, aqui quando a gente chega em Brasília, o nosso skincare é óleo de peroba. A gente vai, chega lá, bate na portinha e leva bolo de rolo. O segredo é bolo de rolo. Todo mundo abre a porta pra gente, a gente toma cafezinho com todo mundo. E a gente tem um apoio também que eu queria registrar da corta. Procuradoria. Não, tudo aqui é ao vivo. É. Não tem corte, não. Pode ir em Ui. frente. A gente tem um E, apoio. veja, e errar É. tá de boa, porque ninguém é perfeito, não precisa. Então vamos lá, a gente tem um apoio fortíssimo da Procuradoria da Mulher do Senado. Então a gente é muito abraçado por elas e a gente tem esse respaldo de ser atendido por todo mundo, inclusive por indicação, né? A Andréa também, essa cabecinha aí, que trabalha diferente, escreve projeto de lei. Então, ela entrega projetos de lei Sem a ajuda do IA. sem ajuda de Sem IA. ajuda do IA, totalmente sem ajuda. Ela é prima do GPT. E aí ela, O GPT se inspirou nela. ela escreve projetos de lei. Esse ano já foram 2 protocolados por 2 senadoras. Uma senadora do Piauí protocolou um projeto dela e uma senadora do Ceará protocolou um Pernambuco projeto também, escrito. Pernambuco também. com Maria. Alguma Foi. coisa diferente? Sempre sobre Quais são as mulher. Conta, ideias? Andréa. Dá um escopo breve. Sempre com pautas voltadas para prevenção. Então, teve um que é sobre parada de ônibus, que a gente sabe que um dos maiores problemas da Assédio. mulher a parte modal mesmo, ônibus, trem, enfim, o caminho da mulher na rua é muito difícil, ou é por escuro, ou é por, enfim. E a parada de ônibus, para ela, é o ponto de maior medo, de tensão, enquanto o ônibus chega. Então, a gente protocolou, né, um projeto de lei que fala sobre paradas seguras, onde essa parada ela vai ter alguns diferenciais, como acesso direto ao 190, a polícia ela vai estar na rota da Guarda Municipal, da Guarda da Municipal, polícia. da polícia, ela vai ser muito mais clara do que as outras. Então, ela vai ter uma série, ela também vai ter informações para essa mulher que está parada ali. Então, ela vai ter uma série de elementos de proteção, vai ser uma parada Se sentir mais seguro, diferenciada. pelo menos, né? Exatamente, para ela se sentir mais segura. Vocês já sofreram ameaças nesse trabalho? Porque lidam, às vezes, com emoções muito fortes, o próprio machismo. Já receberam ameaça? Não diretamente. A gente recebe pelo Instagram alguns haters, mas aí a gente trata de tirá-los, a gente exclui realmente, porque ali não é espaço para eles, a gente não dá voz, não dá espaço, nem de resposta, porque a gente sente que ali nosso espaço é outro, nosso objetivo é outro. Então, é pouco diante do que poderia receber mais, mas tem algumas expressões, por exemplo, em Cuiabá, como eu falei para você, que amanheceu a cidade com 10 bancos, teve um banco onde uma câmera de um shopping pegou esse momento de um homem chegando com uma faca e rasgando toda a parte de tela do banco e tudo mais, e a gente sentiu que Isso era aquele declaração rasgar de era uma culpa. declaração, era como se ele estivesse fazendo isso com alguém. Ele não estava rasgando um totem simplesmente, ele estava fazendo aquilo ali com ato de raiva. Deu ruim para ele em alguma coisa? Não sei lhe dizer, mas para a gente foi muito forte essa imagem e só nos mostrou que naquela atitude dele, ele poderia estar fazendo com a mulher também. Não foi um vandalismo qualquer, entendeu? Acrescentar? Não, eu estava aqui pensando que é muito importante também a gente trazer dados, né? Quando a gente está falando de um assunto tão urgente aqui. E a gente viu muito aquela questão da menina que morreu lá no vulcão, né? Então, muitos Sim. comentários, né? Ah, se ela tivesse em casa, ela não aconteceria. tinha morrido, ela foi procurar problema. A gente traz a notícia aqui de que o lugar mais perigoso para uma mulher é dentro de casa. Porque 60% dos feminicídios acontecem dentro de casa. Então, se engana que a mulher está correndo perigo na rua. Ela está muito mais... como é que eu digo? Ela está muito mais em perigo dentro de casa, né? Quem comete esses crimes? Marido, ex-marido, vizinho, primo, parente, sempre alguém próximo. Tanto um feminicídio quanto um abuso. Então, perigo, realmente, ele mora ao lado, ele está dentro de casa. Triste isso. Olha, o site hoje a gente registrou, tem sempre notícia em primeira mão, convido as pessoas a acompanhar o jamildo.com.
A gente divulgou hoje que o governo Raquel está, primeira mão, separando, tirou do IPA 8 milhões para colocar na causa das mulheres, de prevenção, né, para combater o feminicídio. Com isso, eu crio a situação para perguntar para vocês, o governo está chegando junto, que avaliação vocês fazem das ações do atual governo? Porque a gente chegou num momento muito especial, né? Tem a vice-governadora e tem a própria governadora mulher, rompendo aí machismo de anos, nunca teve uma mulher nessa função. Conta pra gente como é que está, onde é que pode melhorar, se é que pode melhorar. E vamos além, né? Temos a governadora, temos a vice e temos uma secretária da Mulher, Juliana, que é uma super secretária. Então, a gente acha que é uma pessoa que tem nos ajudado bastante. O governo, sim, ele chega junto, que é a sua pergunta. Hoje é um dos nossos parceiros. Não apenas, porque essa é uma pauta transversal. Ela não está só na Secretaria da Mulher. Imagina, ela deveria ser... Ela está em esporte, saúde, educação. Deveria estar em todas as pastas. Então, hoje nós temos um acordo de parceria tanto com a Secretaria da Mulher quanto com a Secretaria de Turismo, com a CETU. E Paulinha vai falar de uma ação maravilhosa também, em primeira mão, que a gente está contando. Massa. Ai, André, não posso contar, eu adoro o furo. Eu não adoro posso contar, não. Eu vou dar um spoiler, senão o Caio me mata. E aí, vamos lá. A gente criou uma ferramenta que vai ajudar muito o serviço hoteleiro. Porque a gente vê que existe muita agressão dentro do hotel. Às vezes esse homem ele bebe na boate, ele bebe na área da piscina. E dentro do quarto, então, ninguém sabe o que é que vai fazer. O funcionário ele não sabe se ele abre a porta, se ele arromba, se ele chama a polícia. Então, a gente criou uma ferramenta digital de alta capilaridade que vai ser implantada pela primeira vez no Brasil. E Pernambuco vai ser o piloto como um laboratório para que esses funcionários eles sejam treinados e tenham um protocolo de prevenção à violência dentro dos hotéis. Que eu não vou nem citar o nome, eu não vou nem falar o nome, que vai ser lançado em breve. E foi um olhar muito sensível da Secretaria da CETU, através do secretário Caio Banissoba, que abraçou essa causa. Estamos instalando 6 bancos gigantes em 6 pontos turísticos da cidade, do estado, que é Porto de Galinha... são 6 municípios, né? Já teve o Teve já o de Caruaru, foi antes do São Alto João. do Moura. E aí temos outras cidades também. André, a gente não pode falar muita coisa, não. 10 cidades podemos já. Então aí... Porto de Galinha, Olinda, Igaraçu... Fernando Noronha e Vale do Catimbau. E Vale do Catimbau. Eita, fala não, sou apaixonado pelo Vale do Catimbau. E aí a gente também adapta, né, a nossa linguagem. Quando a gente chega no turismo, a gente fala, a violência contra a mulher não é o nosso destino. Quando a gente instala um mobiliário no museu, a gente fala, a violência contra a mulher não é nossa cultura. Quando a gente chega na construção civil, a gente fala, construindo relações saudáveis. Mas esses leads são seus ou é da publicitária? São das duas. Aqui nós trabalhamos em equipe, as ideias são sempre conjuntas. E sobre o governo também, a Secretaria da Mulher, ela também tem 6 bancos itinerantes pelo estado, está instalando mais 6, onde ela faz um circuito Banco Vermelho. E tem sido muito importante que por onde esse circuito passa tem várias ações. Isso também é uma ação da secretária Juliana Gouveia, que ela é uma grande parceira do Instituto também. Agora uma pergunta bem boba. O desafio é gigante, o banco é gigante. Mas se vocês conseguirem, eu rogo que consigam reduzir, o banco vai diminuir? Olha, eu quero que esse banco vire um memorial, na verdade. Sabe o que Paula sempre costuma dizer, uma analogia que, para mim, ela é muito forte. Não tem orelhão de telefone que a gente passa, eu tenho que explicar para o meu filho hoje para que ele servia, né? Eu tenho que explicar. Peça de museu. Eu digo ao meu filho, antigamente alguém chegava, colocava uma ficha aqui, ou um cartão, e fazia uma ligação. Era para isso que servia. Mas uma ficha, mãe, colocava. E servia porque antes não tinha telefone. Então, a gente quer que esse banco, um dia, ele vire um memorial, da gente falar para os nossos netos, quem sabe, olha, para que esse banco servia? Era do tempo que se matava mulher no Brasil. Ah, mas existiu esse tempo? Existiu. Hoje em dia não existe mais. Então, que ele seja um memorial, é nosso objetivo. Fantástico. E, para isso, a gente trabalha uma linguagem muito de rua e também muito direta nas nossas peças de comunicação, convidando todo mundo já para seguir o @Banco Vermelho no Instagram. A gente traz frases como, a relação abusiva de hoje pode ser o feminicídio de amanhã. O boy da tua amiga é violento? Denuncie antes que acabe em feminicídio. Homem que bate em mulher não é só covarde, ele é criminoso e será preso.
porque nem todo covarde bate em mulher. Mas todo mundo que bate em mulher é o quê? Criminoso. Criminoso. Então, a gente traz realmente para a rua, né, com vários tipos de materiais aqui, tanto de rede social, como cartazes, sempre trazendo à tona esse tom de voz que as mulheres entendem. Que quando a gente esteve em Brasília com a ministra, a primeira ministra da mulher, que era a Cida, a gente foi falar da nossa história, tínhamos 3 meses, né, Andréa? Isso. E a gente falou, ministra, vê, a campanha ano passado foi um Brasil sem misoginia. Eu lhe pergunto o que é misoginia. As pessoas não sabem nem o que significa feminicídio. Pois é. Então a gente tem que falar o que o povo entende, senão a gente não chega na base. E foi daí que surgiu o Feminicídio Zero e todo o tom de voz que a gente cedeu para o Ministério usar na sua comunicação. Então tivemos agora com a nova ministra, com a Márcia, semana passada, não foi, Semana Andréa? passada. Que nos recebeu super bem. Vamos renovar esse acordo de cooperação. E queria agradecer a todos os ministros também que nos recebem muito bem. Né? Ministro André de Paula, a gente está planejando fazer um trabalho para as mulheres pescadoras. Ministra Luciana, da Tecnologia, também já nos recebeu. Quem mais, Andréa? A ministra das Mulheres, Cida, e agora Márcia, né? Márcia, exatamente. Tem que ir atrás de Zé Múcio, E então. o Também. ministro e também o Ministério, estamos com um projeto em andamento com o O Ministério, com o MEMP, de Pequenas e Médias Empresas, onde estamos lançando uma ferramenta que é para capacitar mulheres em situação de violência, porque os números dizem que mais de 40% das mulheres que escapam de uma situação de relação abusiva, elas escapam através do empreendedorismo. Então, nós Sim. estamos fazendo uma ferramenta Faz sentido. que capacite essa mulher. Primeiro, essa mulher que não tem acesso aí a um SEBRAE, essa mulher que está dentro de casa, que ela realmente está isolada. Então, é mais uma novidade, né? Isso. Nossa, é algo que vai até essa mulher também através da tecnologia. Então, obrigada, Tadeu Alencar, que pegou na nossa mão. Né? Exatamente. Tadeu Alencar é um grande Um grande parceiro nosso nessa luta. Parabéns, super articuladas. Olha, aproveitar que você falou da rede social, dizer ao povo que não nos segue, que se inscreva no canal, aperte lá o sininho para receber notificação. Sempre, graças a Deus, a gente traz conteúdo de qualidade. Aqui não tem fake news, ao contrário, tentando trabalhar para elevar a qualidade, fazer um mundo melhor. Vocês, para chegarem nesse número mundial, nacional, estadual, depois explica melhor o Nordeste, que a gente está liderando, mas quem é que fica próximo da gente, era interessante saber. E Recife, bairro, tem algum bairro que seja vergonhoso? Boa Viagem. Sério? Sério. Pessoal instruído, rico, como é que pode? Pois é, a gente tem um mapeamento dos 10 Porque bairros. Não é preconceito, mas normalmente se associa esse tipo de coisa à camada subúrbio. mais popular, né? Mas existe uma elite também que sofre bastante. É um crime mais velado na elite. Né? A gente vem vendo recentemente Luísa Brunet, Ana Hickman, que dão voz a esses relacionamentos abusivos. Então, Minha própria amiga, né, que era uma grande executiva do Estado, uma das mais premiadas. e minha amiga Então, também. ela fugia exatamente desse perfil que a gente sabe que existe. Existe hoje um retrato de quem é essa mulher, que é a mais vítima de feminicídio. Ela, na maioria, mais de 70%, ela é negra ou parda, ela vem da periferia, existe a idade de 22, 18 a 40 anos. Então, existe esse retrato dessa mulher. Mas a gente costuma dizer que o feminicídio ele é o crime mais democrático que existe, porque ele pode acontecer com qualquer uma, basta ser mulher. Uhum. Então, hoje nós temos como um bairro que você perguntou, realmente Boa Viagem. Mas tem explicação para isso? Bom, Sociológica, Número de vamos dizer assim. denúncia, tá? número de denúncias. A gente está falando de número de Não, eu denúncias. confio no número. Estou dizendo, se Isso. existe uma explicação sociológica, por que isso acontece nesse bairro que você tem como um bairro bom para viver? Não temos explicação. Porque Boa Viagem recebe um número de denúncia tão grande. Mas que hoje é um dos bairros onde recebe muita atenção nossa, principalmente, de ações que a gente tem planejado agora. Mas cabe investigar, né? Para poder justamente chegar Exatamente. na origem. Vamos deixar esse desafio, então, para as nossas secretárias, as nossas autoridades. Projeto de vereadores do Recife, já que a gente falou do Recife. Tem vereadores que são ligados lá àquela região. Eles já estão ajudando, eles fazem alguma coisa por vocês. Deputados, vocês já falaram. Reduzir as mortes. Vereadores, eles ajudam? Nós fomos convocadas e tivemos uma audiência pública
que foi provocado pelo Instituto Banco Vermelho, junto à vereadora Liana Cirne, que é muito atuante. Sim, Ela um fez a abraço. nossa lei municipal, Exatamente. inclusive, né, do Banco A Vermelho. lei foi feita através de Liana, que é maravilhosa, nosso abraço também a ela, sempre está nos apoiando também na causa. Então, nós tivemos essa oportunidade de ter essa audiência pública, que foi, a partir dali saíram muitas proposições também, né, Paulinha? Isso, mas eu acho que é um caminho que está sendo construído, né? 1 ano e meio só. Eu acho que a gente escalou muito rápido, Muito. né? 1 ano e meio o Instituto ele já tem uma lei, ele já está em metade do Brasil, ele tem um respaldo em Brasília e eu acho que tende a crescer, né? A gente procurou estar onde as coisas acontecem, que é em Brasília, e mostrar o tamanho da importância e da nossa dedicação na causa e a gente espera que também não só o governo, mas empresas privadas também. Porque eu que venho de multinacional, está muito claro para mim a vida toda que eu tive treinamentos lá, o combate ao racismo dentro da empresa, o combate à LGBTfobia e a igualdade de gênero perante cargos, né? Só que a violência doméstica não é falada, é um tabu. E então as pessoas estão empregando vítimas e agressores e não querem olhar para isso. Uma coisa que eu costumo dizer é assim, você está na rua, viu alguém cometendo racismo, a gente já se mete, a gente já defende, né? Às vezes está vindo uma pessoa LGBT sendo insultada, a comunidade ela já vai atrás, assim, apartar. E quando a mulher apanha, ninguém faz nada. É porque tem aquele ditado, antigamente, né? Espero que não esteja mais em voga, dizer assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Exato. Né? A gente Ficou costuma dizer que entranhado mete isso. a polícia. A gente diz que não mete a colher, mete a polícia. Mas ficou entranhado, não acha? Ficou. Para É porque ainda tudo ter é essa uma questão da resistência. educação, né? A gente costuma dizer que informação é poder. É o nosso mote dentro do nosso Instagram, né? Quando a gente passa informação. Então, tudo parte da educação e da informação. Então, ninguém nasce machista. Você aprende a ser. Então, da forma que você aprendeu a ser machista, você desaprende também. Você pode desaprender e aprender uma nova atitude, aprender uma nova forma de se colocar. E aproveitando ainda sobre os políticos, a gente quer dizer aqui que, tanto para os vereadores, olhar até para a Câmara, vereadores, deputados, nós estamos abertos, somos suprapartidários, conversamos com todos e todas. Nosso objetivo realmente é que a gente possa levar essa luta adiante. A gente não vai conseguir isso sozinha, somos sociedade civil, mas nós precisamos muito de vocês. Tem um e-mail, tem um número que vocês possam deixar? O nosso canal principal é o Instagram, né? O @Banco Vermelho, a gente sempre responde. Eu sou velhinho. Mas temos o site, temos o LinkedIn, temos nosso várias site mídias. é institutobancovermelho.org.br. Quantas prefeituras aqui do estado têm parceria com vocês? A gente teve Recife, onde foi lançado, né? E teve o apoio da prefeitura. A gente tem hoje Caruaru, Vitória de Santo Antão. E todas as cidades que estão dentro desse programa do governo do estado, que faz o circuito Banco Vermelho, onde ele vai fazendo rodízio, passando o Banco Gigante por várias cidades. E o objetivo é até o final do próximo ano, que todas as cidades tenham recebido o Banco Vermelho. Mas são mais de 180, né? Para quem quiser conhecer aqui no Recife, a gente tem um na praça, ali na frente do Palácio do Campo das Princesas, instalado ali, né, emblemático. A gente tem um nos Aflitos, hoje está lá no Náutico, e um no Rio Mar, né? Que passou um tempo no Rio Mar e está voltando para lá. E na Ilha do Leite. E na Ilha do Leite, sim, na Ilha do Leite a gente precisa falar desse projeto aqui. Exatamente, a gente entra agora num caso concreto. Caso concreto parece até brincadeira com a área de construção, né? Mas isso, caso concreto. Foi boa a analogia. Porque vocês fizeram algumas ações a partir de uma pesquisa, não é isso? Uma pesquisa nacional. Conta como é que foi isso. A área de justiça deu um insight bacana para vocês. Isso. Existiu uma pesquisa do CNJ que foi voltada... Conselho Nacional de Justiça, para as pessoas que não sabem. Exatamente. Que foi voltado para um grupo reflexivo. O que é que acontece hoje? Quando o homem tem medida protetiva, existem grupos reflexivos que são promovidos pelos tribunais de justiça, são incentivados. E dentro de um grupo reflexivo foi detectado que 40% desse grupo era oriundo da construção civil. Isso nacionalmente? Não, Pernambuco. Só Pernambuco. Foi Pernambuco. Mas, assim, a gente costuma dizer que esse espelho é o espelho do Brasil. Mas eles foram atrás porque justamente a gente tem essa
Esse alto índice de Proeminência feminicídio. nacionalmente. Perfeito. Exatamente. Então, foi feito dentro de um grupo, um desses grupos reflexivos realizados, que 40% eram oriundos da construção civil. Fora algumas atividades que são correlatas também, como pintores, eletricistas, também mecânicos, que eles também estavam inseridos nesse contexto. Então, quando nós tivemos acesso a essa informação, Aí, então a gente deu um pensou, insight. claro, nós primeiro que isso a gente já vinha há muito tempo falando, né? Que Quem nós é esse precisamos homem, falar né? com esse homem, porque nós sabemos hoje quem é a mulher, a vítima de feminicídio. Mas quem é que mata? Quem é esse homem? Como é o perfil desse homem? Porque se eu souber quem é o perfil desse homem, eu vou estar trabalhando prevenção, não apenas a parte de justiça, não só a parte punitiva, depois que morre é que prende, não. A gente pode fazer um trabalho inverso de prevenção, Dentro daquela através lógica de da ajudar a inteligência. desaprender, né? Exatamente. Então, eu preciso saber quem é esse homem, de onde ele vem, qual é a formação dele, enfim, quais são as informações que eu posso obter desse homem. Então, isso já vinha nos aquietando muito, há muito tempo, porque não adianta só falar para um grupo de mulheres. Nós temos falado tanto hoje, o governo federal, quanto todas as mídias que você vê voltadas a falar de violência doméstica, ela tem sido dirigida a mulheres. Uhum. Então, mas é o contrário, as mulheres estão pedindo E que também isso é pioneiro, ir atrás dos homens. Exatamente. Então, nós precisamos realmente conversar com eles, trazer eles para essa conversa, porque eles estão em silêncio. O que Né? acontece, né, André, é muito assim, você vê um comercial, ou vê um anúncio, aí tem aquela mulher com o olho roxo, com a mão assim, basta. Uhum. Então, aquela mulher, primeiro que a que não sofre agressão física não se identificou ali, né? Depois, a que sofre está com vergonha. Então, eu estou só falando com ela e botando fardo nas costas dela. Denuncie, quebre o ciclo. Identifique. Tudo ela que tem que por fazer. que eu estou calada, deixando o agressor agir? Por que eu não estou falando com ele? Eu preciso falar com quem está cometendo o crime e dizer, isso é crime, você vai ser preso. Então, houve uma mudança no tom de voz. Foi por isso que a gente entendeu, é preciso falar sobre isso e é preciso falar com quem está sendo esse vetor. A gente já teve estádio de futebol e agora está com esse projeto, né? Esse do canteiro de obra é interessante. Que é o Banco Vermelho vai à obra. Como é que é ir para os canteiros de obras? Inclusive, você me contou um negócio que eu achei bastante interessante. Não precisava do CNJ para saber que os canteiros de obras, né? Não precisa. Toda mulher sabe o que é o pavor de passar na frente de um canteiro de obras. Você troca a calçada, você faz de tudo para não passar na frente de uma obra. E faz ouvidos moucos também. Exatamente. Isso, porque as palavras ditas ali e o companheirismo entre eles e a superproteção ali do sexo masculino e dessa cultura do machismo, tá ali, né? Se sente Eu me lembro que tinha uma vez uma obra incentivado, né? perto de um prédio de uma amiga que eu ia tomar banho de piscina. Quando a obra começou a subir, acabou a piscina. Ninguém podia colocar um biquíni. Então, isso já é uma coisa que a mulher ela já teme passar na frente do canteiro de obra. Então, é por isso que eu lhe digo que essa pesquisa foi feita com um grupo reflexivo daqui, mas que não se espante se esse for o espelho do Brasil. Uhum. Realmente, a gente sabe que é. Então, em paralelo com essa pesquisa, nessa mesma semana que aconteceu isso, eu estava indo para o Ruby trabalhar e peguei um Uber. E esse Uber me ouviu falando com a CBN, eu dando uma entrevista para a CBN pelo telefone. E quando eu desliguei, ele disse, parabéns pelo seu trabalho, muito importante. Agora, já que a senhora está falando sobre esse assunto, eu queria dizer, eu tenho um amigo irmão meu, que é uma moça. Ele é maravilhoso, ele não faz mal a ninguém, ele é o melhor amigo que eu tenho. E ele recebeu uma Maria da Penha injusta. Aí eu falei, foi mesmo, recebeu, e eu procuro ouvir, né, para saber o que ele vai dizer, né. Injusta, mas injusta por quê? Veja só, ele nunca encostou um dedo na mulher dele, nunca. E ele seria incapaz de fazer isso. E ela colocou a Maria da Penha nele. E aí eu escutei o motorista falar e comecei a dizer para ele, olha, você sabia que na lei Maria da Penha se fala de 5 tipos de violência, que é não só a física é a mais percebida porque é a que deixa a marca, mas existe a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial. Existe a psicológica, por exemplo, quando digo, olha, ninguém vai te querer. Se eu não te quiser, ninguém mais vai te querer. Você está gorda, você está acabada, ninguém vai querer prestar atenção para você, ninguém vai te amar como eu te amo. Existe a moral, por exemplo, olha, se você me largar, eu vou sair contando para todo mundo aí sobre você, vou sair inventando histórias sobre você. E comecei a dar exemplos para ele. Você vai sair com essa roupa é uma roupa de prostituta, você não vai sair com essa roupa. Então, tudo isso são violências, e mais do que violências, são crimes previstos em lei. Quando eu terminei de falar, ele disse,
moça, meu amigo, faz tudo isso que a senhora disse. Triste, né? Tudo isso que a senhora disse, eu preciso dizer que ele faz. Agora, eu pensava que violência era só bater. Inclusive, eu mesmo já cometi muitas dessas coisas que a senhora citou como exemplo agora. Muito obrigada por ter me ensinado isso. E eu desci daquele Uber com a sensação ainda mais forte de que nós precisamos falar com os homens. Muitos estão cometendo crime sem saber. Muitos sabendo e fingem que não sabem. Mas muitos estão cometendo sem saber. Por quê? Porque essa comunicação precisa ser passada para eles. Nós precisamos falar com os homens. Não podemos só estar falando entre mulheres. Vamos para dentro dos canteiros? Eu fiquei Vamos. curioso como é que é no canteiro de obra. E outra coisa que me ocorreu, para chegar lá você tem que ter autorização das próprias empresas, né? Qual é o argumento com os empresários e como é que é a argumentação com os próprios trabalhadores? O apelo é emocional, o apelo é racional, como é que é isso? Eu acho que a vida é feita de acasos e encontros. Uhum. Eu estava num evento, falando com uma amiga que é arquiteta, e eu trouxe esse dado para ela, no meio do show, um evento. E aí ela disse, não é possível, 40% da construção. Aí chamou uma pessoa, fez, vem cá, ela é dona de construtora. Vem cá, olha só. Não existe coincidência, não. Exatamente. Olha o que essa menina está dizendo aqui. Ela tem um instituto e 40% dos agressores vêm da construção civil e passou. Um mês, 2 meses depois, a gente recebe um e-mail da construtora Rio Ave, super bem escrito, querendo marcar uma reunião com a gente, porque estava preocupado com esses números e queria entender o que é que poderia fazer. E aí, desse primeiro contato com a Rio Ave, nasce o Banco Vermelho Vai à Obra, que é um projeto voltado exclusivamente para a construção civil. Ele começa, primeiramente, dentro do escritório, porque a gente tem que falar com os funcionários de back-office, administrativo, logística, para que eles são as pessoas que repassam a cultura da empresa. Então, na primeira palestra, Jamildo, a ouvidoria pipocou. Sério? Da empresa. A gente recebeu relatos no Instagram de pessoas emocionadas. A gente recebeu depoimentos no LinkedIn de funcionários que disseram, essa foi a palestra mais importante que eu vi na minha vida. E aí, feito isso, a gente parte para o canteiro de obra. O que é que acontece nesse canteiro? A gente chega lá e aí a gente começa a falar e explicar o que acontece, o que é crime. A gente toca muito o profissional da construção civil quando a gente pergunta, você tem filha? Se uma mulher está morrendo a cada 6 horas e uma mulher está sendo estuprada a cada 6 minutos, a sua filha pode ser a próxima vítima. E aí é impressionante como eles mudam a fisionomia deles. Tem homem que chora, tem homem que sai, tem homem que fica se encolhendo na cadeira assim, e tem homem que fica balançando a cabeça quando a gente diz, você sabia que quem faz isso é crime? E o mais legal também que eu vou precisar enaltecer aqui é o apoio que a gente tem da Uninasal, que é o nosso braço educacional. E ele leva os profissionais para o canteiro também. Então, a gente conta com advogado, psicólogo e mediador. Funciona como cadeira, é? Funciona. Não são formados, não são estagiários, não. É o corpo da Uninasal mesmo, de profissionais. E aí, quando a gente termina a nossa palestra, né, Andréa? Esses profissionais ficam no lugarzinho mais reservado e os profissionais da construção vão tirar dúvidas com o advogado, porque às vezes ele já levou uma Maria da Penha, eu tenho um problema com a guarda, eu tenho um problema com a pensão, ou o filho dele está envolvido. Então, já teve pedreiro que se levantou dizendo que o cunhado já fez isso. Teve outro que pediu muito obrigada por conta da filha. É realmente um divisor de águas o que a gente está fazendo ali. Como a Andréa mesmo diz, se mais construtoras estiverem trabalhando com esse mote, a gente pode mudar a história do Estado. E é bom para a empresa, não é isso? Não é só a questão de marketing, mas de revolucionar realmente os valores, a cultura, né? Foi tão intenso esse primeiro momento com a Rio Ave que a gente vai para o terceiro canteiro de obra. Deles? Da Rio Ave, Tá certo. No Então, segundo... Porque poderia ser de várias... Não, a gente, por enquanto, está fazendo com a Rio Ave. Já tem uma costura com outras que já se interessaram. A gente já teve na ADEME, a gente já teve no Sinduscom. E aí, no segundo canteiro de obra, a Rio Ave nos chama novamente e fala, meninas, não é só esse projeto, a gente não tem mais como voltar atrás, porque o que foi plantado aqui é uma coisa que vai entrar no nosso DNA e na nossa cultura. E a gente precisa estar junto com vocês nessa luta. Então, a gente já está costurando aí, vai ser um grande apoiador do Vai à Obra por realmente trabalho social, né? Por perfil, por cultura. E eu acho que pelo grande coração dos proprietários que entenderam a importância dessa luta. Parabéns. E se mais construtoras se engajar nessa causa, é como Paulinha disse, nós vamos conseguir mudar a história do Estado.
porque é um dos segmentos que mais funcionários têm, homens. Cerca de 90 mil, eu vi Exatamente, dizer, né? exatamente. Então, imagina se parte desses homens consigam ter acesso a essas informações, essa mudança de cultura. Uhum. Então, isso muda a história de um Estado. Só fazendo um parêntese muito rápido, porque também na advocacia existe algum estudo, porque pela primeira vez se elegeu uma mulher e uma vice também, né? Para presidente e vice, em mais de 90 anos. Tem algum exemplo aí de algum estudo sobre advogados? Tem não? Em relação à violência, Tem? não que eu tenha conhecimento. A gente tem Ainda não ainda. sentamos com a Ingrid, né? Depois da eleição, pretendemos fazer isso. É muito importante. Para a gente é uma honra ter uma mulher à frente da OAB e uma vice também. E a gente pretende sentar com elas em breve para poder traçar aí algumas estratégias para o segmento. Mas a gente tem uma pesquisa recente que grande parte, assim, uma parte significativa, não vou lhe dizer dados e percentual, de homens que cometem feminicídio são policiais. Imagino. E perigoso porque tem arma, né? Estão sempre armados. Então, a gente vem observando uma crescente de feminicidas policiais. Rapaz, olha, hoje eu recebo informação de tudo que é lugar, nacionalmente, né? Estou meio nacional. Chegou um que é muito preocupante, um informe da Associação Nacional falando que morre hoje em dia mais policiais por suicídio do que por embate com Confrontos. confrontos. Então, isso mostra o grau de degradação, né, da saúde mental Psicológico das dessas forças. pessoas. Então, se o sujeito não se segura, imagina em relação à mulher, né? Muito grave, tem que cuidar disso E aí. o Instituto está aberto aí para conversar, fazer treinamento, levar o Banco Vermelho para dentro de um quartel, colocar na frente das delegacias. Nosso trabalho aqui, ele é da escola até a igreja. Né? Eu ia perguntar sobre educação. Se todo o arcabouço da prevenção passa pela educação, nós podemos dizer que a educação está falhando? Veja, Oi, eu Léo. acho que E o papel da família? eu acho que o papel do Estado e da sociedade é falar sobre esse tema. Então, eu acredito que todos estão falhando. Quando a gente Uhum. se cala, a gente está falhando. Quando um líder religioso recebe uma mulher que está sofrendo violência e não toma devida providência, ele está falhando. Quando um professor escuta uma criança falar de agressão e não toma uma atitude, Uhum. ele está sendo culpado por isso. Então, eu acho que vai além de só culpar a educação. Eu acho que esse tema ele tem que estar na pauta de tudo. É transversal, né? A gente tem que falar em todos os cenários, porque a violência acontece em todos os cenários. Mas eu ainda acredito que com a educação mais voltada para o tema de violência contra a mulher, a gente teria sim uma E redução. hoje só existe um mês no ano, né, durante o ano, que eu acho que é março, onde se fala sobre a Lei Maria da Penha nas escolas. Só uma Uhum. semana. É uma E não semana. é obrigado em E escola não é particular. obrigado, exatamente. Então, eu acho que deveria ser uma conversa mais abrangente com o Ministério da Educação com relação a isso, para que possa ser estendido aí para mais ocasiões durante o ano e mais vezes que não seja apenas uma semana. A gente tem um dado também muito relevante que as mulheres elas procuram muito os dentistas depois da agressão. Por quê? Porque o homem, quando ele agride, ele quer machucar a imagem dela. Então, geralmente, essa agressão ela é na boca, para quebrar um dente, para deixar aquela mulher feia, para invalidar aquela mulher. Então, a gente também está começando a desenvolver um trabalho com a rede de odonto para que esses dentistas eles fiquem atentos e que também possam denunciar. Porque qualquer pessoa pode denunciar. O Ligue 180, ele serve para isso, para informação e denúncia anônima. Se você sabe que aquela mulher do seu lado, a sua vizinha, está sofrendo violência, você liga, não se identifica e ela vai receber a visita da Patrulha Maria da Penha. Você pode salvar uma vida. Enquanto o 190 é o risco iminente. É quando está acontecendo. Você liga 190 para frear aquela agressão e chamar ajuda no momento. Mas o Ligue 180, ele é feito para informações e denúncias anônimas. E você falou aí de religião. Lembrei aqui, eu tive conhecimento de uma jovem protestante que passou por alguma coisa semelhante, está com medida protetiva, mas foi discutir com o pastor disse, não fale nada, porque a preocupação é não enlamear a igreja. Só que é feito
os pedófilos da Igreja Católica lá atrás. Um dia isso explode e acaba, né, sendo pior. Mas vai além, a questão né? é, como é que lida com algumas dessas religiões que colocam as mulheres em um papel de submissão? Não, a gente vai além. Não é só o medo, não é só de manchar a imagem da igreja. Muitas vezes eles acreditam mesmo que o papel da mulher é orar por esse homem agressor e que se o cara não está deixando de ser agressor é porque ela está orando pouco. Ainda traz De a todo jeito a culpa, culpa é dela. sempre de é da todo mulher. jeito a culpa é dela. Um dos nossos posts mais compartilhados que tem hoje é um que a gente fala que a agressão do marido não se resolve com oração, se resolve na delegacia. Imagina, aí você Então, contrata um problema, porque tudo é vou orar. exatamente, exatamente. Então, hoje a gente costuma, e a gente fala de forma aberta para qualquer religião, evangélicos, católicos, enfim, existe um dado aí muito alarmante que mais de 40% das vítimas de feminicídio, elas são evangélicas. Elas se autodenominavam evangélicas, né? Mas nós falamos hoje para todos, para católico, para qualquer tipo de crença religiosa, que se você escuta que aquele membro da sua congregação ela está passando por violência e se você se omite, você é cúmplice. Eu queria até deixar Não apenas diante dos olhos de Deus, né? Eu queria até deixar um recado, que tem um projeto em Brasília que está sendo feito, né, para as pessoas de igreja que nos escutam. Tem um projeto na igreja evangélica que é Se Liga Irmã, que justamente os pastores e as pastoras falam sobre violência doméstica. E na igreja católica, Não Temas Maria, que fala-se sobre violência doméstica. Então, acho que esse exemplo ele devia ser nacional, né? Todo mundo devia falar sobre esse tema dentro da igreja, dentro do centro, dentro do qualquer lugar que seja o culto dessa religião. Perfeito. A minha equipe já me avisa que a gente passou de 1 hora. Eu queria encerrar citando aqui uma frase que eu vi de você, muito boa. Prevenção é o que salva. Ninguém traz de volta uma mulher da morte. Verdade. E uma última provocação, ainda falando de educação. Vocês são bem instruídas, devem ter visto a série inglesa Adolescência. Sim. Isso mostra que o futuro pode ser ainda mais sombrio para as mulheres? Veja, essa série para mim, quando eu assisti, eu costumo dizer que ela é um soco no estômago de Total. qualquer pai e mãe. Não é porque você muitas vezes teme, fica acordado não sei quantas horas, esperando que seu filho chegue. E o perigo está em E o casa. perigo está dentro de casa. Quer seja para as mulheres, quer seja para os seus filhos também. O perigo está dentro de casa. Então, isso é um alerta muito grande. Aquela série é um alerta pelos desafios que vêm pela frente. Nós procuramos acompanhar, sabemos que existe hoje um movimento que é chamado de machosfera, onde adolescentes estão entrando e são vítimas, muitas vezes, assim, as maiores vítimas desse ciclo, né, que tem se formado. Não tem maturidade, de ódio, né? exatamente, de ódio à mulher, né? Então tem se formado todo e é estruturado. Não é uma coisa solta, simplesmente de incels e de outros grupos que aparecem ali naquela série, mas é algo muito maior e muito mais estruturado. Então é um desafio muito grande os nossos adolescentes. É por isso que a gente vem aí com vários conteúdos voltados para adolescente também, namoros abusivos, adolescência falando para eles masculinidade sem machismo, porque tem sido muito intenso esse bombardeio que a gente tem recebido. E eu queria até fazer um anúncio aqui, né, para os pais que estão nos assistindo ficarem atentos à rede social que se chama Discord. É realmente um fórum que qualquer criança entra, qualquer criança fala, e lá dentro tem organizações que fazem esquemas mesmo, que tem a gerente, tem um diretor, e eles vão envolvendo essa criança e vão pegando foto e vão fazendo realmente um terrorismo com essas crianças. Então, não é uma deep web, é um site. Então, pergunte a seu filho onde é que ele está usando, o que é que ele está mexendo. Sabe o que mais me deixou impactado ali? É que os jovens criaram, a partir desses mecanismos aí de redes digitais, uma linguagem própria que os professores não acessam, que os pais Códigos, não né? acessam. Exato. Não fazem ideia do que era aquilo, Então, né? como é que você pode combater o que você sequer entende? Exatamente. Então, é de uma maldade absurda. É um desafio muito grande. Por mais que a gente tente se letrar, né? Porque a gente fala assim, nossa vida é o letramento, né? Nessas situações. E pessoas que não têm condição de avaliar o que estão sendo vítimas, né? Isso é que é o mais terrível.
nessa série Adolescência mesmo, você vê ali, você espera a série, até dando spoiler sobre a série, né? Você espera o tempo todo que aquela família seja desajustada, né? Para ter gerado o que gerou, né? O filho ter feito o que fez. Mas não, é uma família comum que está somente tentando sobreviver. Uhum. Então, assim como ela, eu acho que é o retrato das famílias hoje em dia, É. né? A gente tentando sobreviver. Vamos concluir com uma burca, com a Vamos. história. Eu estava num evento essa semana, né? Mas majoritariamente composto por homens, até 50 mais, eu diria. Uhum. E aí a gente foi lá falar do nosso trabalho, convidar o empresariado. E no término da nossa fala, um senhor pede a palavra. E ele diz: isso tudo que está acontecendo, esse aumento de violência, não é por conta da moda? Aí eu disse: eu não entendi. Aí ele repetiu: da moda, de como as mulheres se vestem. E aí eu tive que usar uma frase muito dura, porém necessária naquele momento. Eu disse: não, senhor, a culpa nunca é da mulher. E eu vou trazer aqui uma frase que acho que o senhor nunca mais vai esquecer, né? A mini saia foi abusada. E disse: poxa, será que a culpa foi minha porque eu estava muito curta? Aí a burca disse: não, porque aconteceu comigo também. A fralda não falou nada porque ainda não sabia falar. Depois disso. Depois disso, fica a reflexão. É sobre Acabou, isso. galera.